Fazer o fechamento dessa semana e não evoluiu muito, né, da semana passada para cá. A gente está com uma lateralização diária aí muito grande ainda. E o que dá para perceber é que, como a liquidez está muito baixa, o movimento que tem sido feito é mais de corretora, né? Você percebe muitas vezes que o preço ele se movimenta sem open interest, né? Sobe, e aí você percebe que vai lá, busca a liquidez dos shortados, depois vai, cai, busca a liquidez dos longs e fica trabalhando assim. Então, durante essa semana, eu vou falar um pouco mais daqui para frente sobre hedge, né? Mas durante essa semana, a única coisa que eu me preocupei foi em melhorar minhas posições de short, enquanto ele não se movimentava um pouco mais, né? Então, quando ele subia, eu melhorava. Eu tenho uma operação de long aberta da moeda, uma operação de short desbalanceada. Só que também em termos de distância de preço, em termos de tamanho da posição. Então, quando o preço subia, eu vim aumentando a minha posição de short, aumentando a minha posição de short, para tentar melhorar cada vez mais ao meu ganho a hora que essa moeda tivesse alguma queda, porque eu estou com viés de baixa, né? O duro é que você ouve outras pessoas falando a mesma coisa, né? Vários analistas diferentes falando a mesma coisa, que seria o seguinte: você vê a movimentação do preço aqui, né, como ele perdeu, né, a gente tinha uma linha de tendência de alta, ele perdeu essa linha aqui nesse candle, deu aquela queda de quase 12%. E depois fez até eu até tinha colocado eu até tinha feito semana passada as três possibilidades, e aqui cravou com o Fibonacci, e aí você imagina que ela vai buscar aqui, ó. Então, o que se imagina, né? Pressão vendedora abaixo de 20 mil, 25 mil, 15 mil, que ah, todo mundo está com expectativa para um futuro não tão distante, em 6 meses, 8 meses, aí vai ter halving, vai ter ETF de Bitcoin, a perspectiva de aprovação ou não. Então, numa perspectiva muito curta, vamos dizer assim, o preço pode subir muito. Então, o que aparentemente, né, pela movimentação do preço que ela está tendo, é corretoras buscando liquidez, joga preço para cima, joga preço para baixo, e principalmente algumas baleias tentando acumular cada vez mais, né? E aí ela brinca um pouquinho com o preço para ver se o varejista, o pequeno investidor, ele se desespera e bota os bitcoins à venda, já que no cenário geral, inflação americana, guerra e outros perrengues, continua ainda não definido. Mas poucas pessoas acreditam que haja um movimento muito forte, mas sim um flush, né? Uma queda rápida e um retorno, como foi aqui nesse candle aqui, ó. Ele caiu e logo já voltou, e foi aqui onde ele deu a segunda pernada forte esse ano, né? Então imagina-se também que aconteça isso, é que ele deu uma queda, sei lá até quando, 22, 23, 24, 500, e deu uma subida forte. Então você vê, ó, semanal, como é que está isso aqui? 3 semanas, não está perdendo as mínimas, mas está fechando abaixo o preço cada semana. Aí você coloca no diário, você vê essa baita lateralização, né? Que tá, deixa eu botar de volta aqui nos rabiscos. Olha lá, não sai dessa caixa, né? Ele vai lá, bate e volta. Aqui ele deu aquela pernada forte, que eu não consegui pegar nem esse short aqui. Não consegui tirar as posições aqui, e aí ficou brincando aqui. Então, nessa semana, quando ele bateu aqui, por exemplo, eu aumentei as minhas posições de short, né? Eu fui acompanhando algumas moedas. Link, por exemplo, estava em. O meu preço era 6,14, chegou a bater 6,40. Mas eu deixei porque eu estou com essa perspectiva. O price action mostra queda, todas vocês estão falando em queda,
tudo leva a crer que a gente tenha um cenário um pouco mais baixista. Talvez aqui nesse canal aqui e tem uma queda no preço. Talvez não significativa, mas uma queda no preço. Então eu estou trabalhando com isso. E aí o que que acontece? Uma coisa que eu queria detalhar um pouco aqui. Eu estou em várias moedas fazendo hedge, né? Então, qual que é o objetivo em fazer hedge em moedas que possam ter muita simetria? Então, uma moeda, por exemplo, eu quero uma simetria de X, né? Vamos chamar assim. Outra moeda tem uma simetria um pouco maior. A outra tem uma simetria um pouco maior. Então, vamos supor aqui sendo o Bitcoin. Quando o Bitcoin cai, né, se tiver dominância, a outra moeda cai um pouco mais e essa aqui cai mais ainda. Então, primeira coisa, eu busquei por assimetria. Peguei várias moedas, abri operações em várias moedas, buscando que tivesse uma simetria. Por quê? Para tentar ganhar o máximo possível, mas para poder ter o controle. Quando eu percebi que as moedas começaram a ter essa situação de queda, naquela queda lá de 11, 12%, principalmente quando eu estava aquela semana de gripe, eu comecei a abrir operações de hedge, certo? Então, o que que eu fiz? Eu tinha uma operação de long aberta. Aí, essa operação, ela começou a ficar negativa, porque a maioria dessas operações era um grid. A maioria, ou grid alavancado 5x, alavancado 10x, tinha uma ou outra que estava lá 12,5, enfim, eu estava com um monte de grid aberto ou moedas que se eu tivesse alguma situação, como teve, eu poderia virar um grid, né? Então, um position ou um day trade que poderia virar um grid. E aí, vários longs ficando negativos, né? E aí, como é que você faz? Fecha a posição e perde tudo? Ou o que que eu passei a fazer, né? Eu passei a abrir shorts da mesma moeda, só que em vez de eu abrir o mesmo posicionamento, né? A mesma margem, a mesma posição, o mesmo tamanho de posição, eu abri o seguinte: vamos supor que eu tenha um long, né, aberto de 100. O que que eu fiz? Eu abri um short de 30, 35. E aí eu fico esperando a movimentação do preço, né? O preço está caindo, caindo, caindo. Aí ele tem um pullback, tem um pullback. Aí ele vai dar uma subidinha. Quando ele chega aqui, vamos supor que isso seja uma, uma região de fibra, alguma coisa parecida, uma resistência que mostre um cruzamento, uma média 50, uma média forte, uma 144, enfim, que me mostre que isso não é uma reversão. Vou para tempos menores e busco para ver se é uma reversão ou se é simplesmente um topo descendente. Se é um topo descendente, eu aumento a minha posição aqui. Então, antes eu estava com 30, agora eu passo a aumentar para 60, certo? 60. Se ele chega e faz outro pullback desse, eu aumento para 90. Se aumentar, cair de novo, fizer, eu vou aumentar para 120. E aí, o que que eu fui fazendo também nesse meio tempo, né? Principalmente hoje e ontem eu consegui fazer isso na sexta-feira. Se eu tenho um ROI de 50%, de 40 a 50%,
de short, eu já cheguei nesse ROI de 40, 50% de short, eu simplesmente encerro a minha operação de short, busco de novo, vai ter lá um pullback, o preço está caindo. Quando ele faz o pullback de novo, eu vou lá e compro um topo descendente. De novo, da mesma maneira, entro com 30% daquela posição que eu estou de long aberto e espero para ter um. Ou se ele perder mínima, ou se ele fizer um novo topo descendente, eu vou aumentar a posição. Com isso, em algumas moedas eu consegui, que aí vamos supor que eu vendi, vamos dar um exemplo aí, US$ 10 de short, eu consegui de lucro. E eu tenho ali US$ 40 de perda no long. Eu vou lá e encerro a minha posição de long para que eu fique no 0 a 0. Então, eu vou ficar com 30 de negativo, né, de long, 30, e vou ficar com zero aqui, ó. E aí eu diminuí o tamanho da minha posição de long para que, se o preço continuar caindo, se eu tiver que fazer uma defesa, fique mais barato para mim, ou não sobreponha demais a minha banca. Então, eu não sei essa explicação, ainda mais a primeira vez que eu uso essa mesinha aqui, eu vou daqui para frente sempre exemplificar isso, porque isso, para mim, é o tipo de operação que eu quero sempre trabalhar. Hedge, um para baixo ou para cima. Ou com a mesma moeda, ou com moeda diferente, para baixo ou para cima. Por quê? Porque esse mercado é volátil demais e ele é indeciso demais, né? Está com tendência, de repente vai para lá, de repente vai para cá. Ou de repente você vê o pullback dele e parecia que assim ia ter 0,3, vai para. Enfim, eu quero aproveitar essas distorções, essas assimetrias, para fazer. Se o mercado sobe, eu ganho. Se o mercado desce, eu ganho. Se o mercado desce demais, eu consigo recuperar e prevenir a perda. É isso que eu quero aproveitar. Então, vamos ver como é que vai ser esse fechamento de hoje, né, dessa semana. Como é que vai ser a abertura essa semana que vem, para ver se ele realmente define uma tendência, se vai ter queda, se vai mudar um pouco esse cenário. Senão, eu vou continuar fazendo isso daqui.